Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, esse é o seu canal Reflexão Cristã. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Deus da comunicação. Eu quero tomar por base um texto bíblico que está na carta aos Hebreus, capítulo 1, os versículos 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando eu falo do Deus da comunicação, eu estou falando de um termo latim, do termo do latim, comunicare, que quer dizer unir duas partes ou mais. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de informação, eu estou falando de avisos, e quando eu falo de comunicação, eu estou falando no mínimo de 3 processos. Quais são eles? Primeiro, o processo da emissão, aquele que está emitindo. Depois eu vou falar sobre o processo da transmissão, os meios pelos quais essa informação está em curso. E depois eu vou falar sobre a recepção ou receptor. Então, dentro do processo da comunicação existe o emissor, o transmissor e o receptor. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando que para essa comunicação ser eficiente, é preciso ter uma linguagem. E o que é linguagem? É um sistema organizado de sinais entre as partes, evidenciando um conteúdo. Esta mensagem. E esta mensagem, ela pode ser por meio do som, por meio da escrita, por meio do odor, por meio do paladar, por meio do gesto. Esse tipo de mensagem, ela pode ser digital, ela pode ser através do tato, pode ser visual. Então, dentro desse processo da comunicação, quando se evidencia esta mensagem, esta linguagem, este conteúdo, existe um leque de recursos ou de tipos de linguagem que pode ser trabalhado para que o emissor, o transmissor e o receptor seja inteiramente ligado. Quando eu falo de Deus da comunicação, eu estou falando que o escritor hebreu disse que Deus falou várias vezes. E Deus falou de diversas maneiras. Veja que Deus foi repetitivo e Deus foi didático. Ele usou diversas maneiras, diversas linguagens, diversos mecanismos, diversos tipos de mensagem para que o receptor, nós, pudéssemos receber ou ter essa comunicação, essa aproximação de maneira eficiente. Porque a Bíblia diz, carta aos Hebreus, que nós lemos agora, que Deus falou várias vezes. Nós passamos por um processo, pelo menos, que Deus começou a falar no homem com o Éden, com o homem lá no Éden. Depois, Deus falou através dos juízes. Deus falou através dos profetas. Deus falou através dos patriarcas. Deus falou através dos monarcas, dos reis. E Deus também falou através da nova aliança, quando ali através de João Batista, depois do período de 400 anos de silêncio, que Deus não se comunicou com as pessoas, Deus entra através de João Batista e nós chamamos João Batista, a Bíblia diz que ele é o precursor, aquele que veio antes de Cristo. Através dele entra a ação da comunicação na nova aliança. Então veja bem que Deus falou através dos sacerdotes, de todos esses personagens bíblicos que eu mencionei, desde o Éden, passando pelo patriarca, juízes, profetas, monarcas, até a nova aliança. Foram várias vezes que Deus se utiliza do tempo, do curso do tempo, para ser repetitivo, para se comunicar com o ser humano. Então a gente já entende aqui que Deus falou várias vezes. Deus foi repetitivo. Deus usou sempre a emissão. Deus usou a transmissão para nós, como os receptores, fôssemos informados daquilo que Ele queria tratar conosco. Agora, se Deus falou várias vezes, Deus falou de diversas maneiras. Como é que nós entendemos o falar de Deus? Primeiro, a gente vai para
a maneira comum, ou seja, Deus falou na consciência, é a comunicação comum. Depois, Deus comunicou de maneira natural. A comunicação natural de Deus são as criações, os oceanos, as florestas, o planeta. Nós chamamos a comunicação natural. Se a consciência é a comunicação comum, a criação de Deus é a sua comunicação natural. Depois vem a comunicação pessoal, o Emanuel, Deus conosco através de Cristo. Depois veio a sua comunicação especial, a escrita, as sagradas escrituras. Depois vem a comunicação convencional, Deus usou o som. Deus falou com Moisés audivelmente. Jesus falou com Paulo no caminho de Damasco audivelmente. Então Deus se comunicou de maneira natural à criação, de maneira pessoal Cristo, de maneira especial as escrituras, de maneira convencional o som, mas Deus também falou através da maneira intelectual ou emocional, ou seja, através dos sonhos, imagens vistas durante o sono, por meio de uma janela no nosso inconsciente. Quando as imagens são emitidas, então Deus também falou através de sonhos. E a Bíblia está recheada de pessoas que teve a comunicação com Deus através dos sonhos. Era Deus falando de maneira intelectual ou emocional. Deus falou de maneira visual, palpável, através de objeto. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, o que vês? O que é que você está observando? Eu vejo uma vara de amendoeira, uma planta. Ele disse: viste bem, pois eu venho com a minha palavra para a cumprir. Então Deus fala através da maneira visual, através dos objetos. Deus fala através do sobrenatural. Quando Josué está na peleja e ele precisa da claridade, ele se revolta para o governo do dia, que é o sol, e diz: sol, se detenha. Ele se reporta para o governante da noite e diz: fique parada. O eixo da terra para, porque Josué, de maneira sobrenatural, Deus se comunica através de sobrenatural, de milagre, de curas, mas aqui o texto em Josué é que ele se reporta para o governador da noite, que é a lua, e para o governador do dia, que é o sol, para que ele ganhasse a batalha. Então Deus fala de maneira sobrenatural. Deus fala de maneira circunstancial, fases na vida de pessoas, problemas, acontecimentos na vida das pessoas que vêm. Deus se utiliza daquelas circunstâncias para falar com o seu povo. Fases, momentos, período. 2020. Que 2020? É uma maneira de Deus falar por meio das circunstâncias, dizer: cuidado com isso, olha a minha palavra, observe os sinais, olhe para Israel, olhe para os acontecimentos políticos, globais, científicos. Deus fala por meio das circunstâncias. E para finalizar, Deus fala por meio de representantes, que nós chamamos os profetas. Então Deus falou diversas vezes lá no Éden, pelos juízes, pelos profetas, pelos patriarcas, pelos monarcas, pelos sacerdotes, por meio de João Batista, que é a nova aliança. Então Deus usou o tempo. Deus continua falando hoje, então Deus falou diversas vezes. Agora Deus também falou de várias maneiras. A maneira comum, que foi a consciência, a maneira natural, que foi através da criação, a maneira pessoal, que foi através de Cristo, a maneira especial, que foi através das escrituras, a maneira convencional, através do som. Deus falou através da intelectualidade ou do emocional, que foi através dos sonhos. Deus falou de maneira visual, através dos objetos. Deus falou de maneira sobrenatural pelos grandes acontecimentos nas escrituras e até hoje. Deus falou através das circunstâncias, as fases e os momentos. E Deus fala através de seus representantes, os seus profetas na terra. Então esse é o Deus da comunicação. É o Deus que quer unir, é o Deus que quer aproximar as partes. E isso é preciso um emissor, que é o próprio Deus, o transmissor, que for todo esse leque que eu passei para vocês, e o receptor, que somos nós, que precisamos estar próximo de Deus para mantermos essa comunicação saudável e fluindo de maneira gradativamente. Deus abençoe a sua vida, e que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva,
deixe o seu joinha, compartilhe para que outras pessoas também venham entender de maneira rápida, básica, sobre o Deus da comunicação e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.